Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Eu quero a tua graça, pois de sempre sou. Eu todo a Deus consagro, entrego devo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem do céu. Eu todo a Deus consagro, entrego devo altar. Ó, desce fogo santo do céu, do céu. Oh, glória a Deus! Que a nossa vida seja consagrada a Ele em todo o tempo. Aleluia! Hino 7 da nossa harpa cristã. E nesse momento você tem o privilégio e a honra de entregar o seu dízimo e a sua oferta que você trouxe com alegria à casa do tesouro. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, oh aleluia. Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos, hosanas, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso,
Aleluia! Estejamos em pé, irmãos, por favor, para a leitura dos textos sagrados, os quais embasarão o nosso estudo hoje de manhã. Lição número 3, dia 19 de janeiro de 2020, a natureza do ser humano. Texto áureo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática: nossa tríplice natureza física, mental e espiritual deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. Leitura bíblica, Gênesis 1, do 26 ao 28 e Gênesis 2, versículo 7. Gênesis 1, 26 a 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém. Oremos, irmãos. Te agradecemos pela tua palavra, cremos que tu és o Criador e o sustentador de tudo o que existe. Sustenta a nossa vida pelo teu poder, pela tua graça, que haja transformação do nosso entendimento hoje de manhã, para que sejamos melhores adoradores, melhores servos, para que entendamos o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Cada coração seja regado com o teu poder, para que a semente que hoje será exposta seja em um terreno fértil, para que germine e dê frutos para a glória do teu nome. Aqueles que estarão conosco pela internet, abençoa as suas vidas, seus lares, aonde eles estiverem, que a tua mão os alcance e que também haja transformação nessa manhã. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos, por favor. Pastor Marcos. E aí, chefe? Obrigado, querido. Eu vou dar aula para os adolescentes hoje, tá? O Wesley não vem. Deixa eu desligar isso aqui. Senão já vai tocar no meio do... Acho que desligou já. Tá bom, eu tô lá em cima. Tá bom, meu amigo. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Bom domingo a todos. Queremos dar as nossas boas-vindas a todos os nossos irmãos, nossos amigos. Está conosco, nos visitando na Assembleia de Deus da sede, a convite do nosso irmão Severino, a nossa irmã Carmen. Muito bem, ela está ali, nossa irmã. Acho que só a nossa irmã, né? Quantos estão alegres pela presença da nossa irmã Carmen conosco? Digo amém. Seja sempre bem-vinda, irmã Carmen. Está na vossa casa. Muito bem, queridos. Estamos, como diz o pastor Luciano, a lição já de número 3, né? Que tem como título a natureza do ser humano. Esse trimestre nós vamos trilhar no sentido da criação, e hoje a nossa parte é analisar como Deus criou o ser humano e outros pontos também de uma importância muito grande, que é de uma valia, irmãos, porque existe muitos ruídos nesta área, e
É de uma importância muito grande saber qual é o propósito de Deus com a criação da humanidade. E hoje nós vamos nos ater sobre a natureza, né? Falando sobre a criação. E agora nós vamos entrar sobre esse ponto, a natureza do ser humano, né? Vamos para a nossa introdução. Na aula de hoje estudaremos as partes que constituem a natureza humana. Veremos que o nosso ser, em virtude das partes que o compõem, e o tal forma maravilhoso que chega a ser inexplicável. Além da substância física, o corpo possui também a substância imaterial, o espírito e a alma. Habilitou-nos Deus assim a relacionar tanto com o mundo físico quanto ao mundo espiritual. O objetivo dessa lição não é apenas explorar a natureza humana, mas levar você a consagrar inteiramente o seu corpo e a sua alma e o seu espírito ao Criador e mantenedor de todas as coisas. Muito bem, irmãos. Como eu disse aos irmãos, né, o homem é um ser integral, né? O que eu diria integral? Integral quando nós juntamos o corpo, a alma e o espírito. Ele se integra, né? A integralidade do ser humano. E com este corpo, que é a parte visível, né? Tangível, a parte tocada, nós nos relacionamos uns com os outros, né? Servimos as pessoas e trabalhamos, executamos obras através do corpo, né? Grandes realizações são feitas através das nossas mãos. Porém, essa parte material, ela sofre desgastes, né? Ela vem conforme o tempo, ela vai se desgastando, né? Bem, hoje em dia, existem alguns métodos, né, de você tentar renovar o corpo, né? Existem medicamentos e plásticas e tantas coisas mais que vai dando um jeito, né, irmão? Puxa aqui, ajeita ali. E tem uns que ajeita e depois não fica bom, a boca fica torta, né? Já viram, não? A boca fica um pouco torta e vai assim, vai tentando. Mas, queridos, não tem jeito. Chega uma hora que tudo mesmo vai se mostrando conforme o tempo. E o apóstolo São Paulo fala que o homem exterior ele vai se corrompendo. Se corromper no sentido de desgastando, né, irmãos? Por exemplo, uns anos atrás, não sei, mas o pastor Paulo tinha mais cabelos, né? Muito, a cabeleira, né? Pretinho. Agora olha ali, rugas, né? O pastor Dionísio, a primeira vez que eu ouvi, era garotão, meu Deus. Meu Deus, era um do lado do outro, né? E depois chega uma certa idade, vai frequentando mais dentista também, né? Não sai do dentista, não tem mais jeito, tem que colocar uma ponte. Depois tem que colocar também aquele negócio que a turma fala, arranca tudo e põe um outro. Como é que chama? Fura o osso ali, põe um pino. Implante. Vai pôr no implante e vai aí. Do outro lado também, você vai lá, tira sua carteira profissional para arrumar o primeiro emprego. E você consegue o seu primeiro emprego. Mas no passar do tempo, você vai lá no SUS ou no INSS, o que você está fazendo aí? Eu estou na fila para me aposentar. E nessa fila tem mais velhinhos. Então, o contingente que você vai convivendo é outras pessoas, né? Você começa a frequentar aquelas paradas de ônibus, assim, de supermercado, somente para idoso. Carteirinha de idoso.
pega ônibus e viaja longe, não precisa pagar. Vai mudando a vida, né? Então, esse corpo ele vai, e também as atitudes nossas também vai mudando e todas as coisas mais. Porém, irmãos, eu disse que nós somos assim de uma integralidade. Esse corpo ele não anda sozinho. Precisa algo para que ele possa interagir, né? Na criação, Deus fez primeiro o barro, pegou o barro e modelou o homem. Essa foi a primeira parte. Depois de pronto, aí veio a segunda parte. Diferentemente dos animais, né? Deus disse que a terra produzisse animais. As águas também dos mares produzissem também os répteis, os peixes, as aves. Então saíram, Deus deu uma ordem e passasse a produzir esses animais, répteis, aves, mamíferos. Então diferentemente do homem, né, irmãos? Quando Deus foi fazer o homem, nós já trabalhamos aqui, depois daquele boneco pronto, aí vem a outra parte. Essa outra parte é uma parte invisível. Aí eu vi uma alma. Não, a alma ela é imaterial. O espírito também. Os dois estão interligados entre si, né? O escritor aos Hebreus vai dizer que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, e ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E ela é capaz de discernir as intenções do coração e também a divisão da alma e do espírito. Não que a palavra de Deus divide a alma e o espírito. Não é dividir. Ali no sentido de discernir, discernimento entre essas duas partes, né? Ela é muito poderosa. Então, com este corpo nós amamos as pessoas, servimos a Deus, e com o Espírito nós interagimos com Deus, né? A ligação entre o homem e Deus é através do Espírito. Por que é através do Espírito? Porque Deus é Espírito. Deus não tem corpo humano, ele se interage com o nosso espírito, ele conversa, a nossa interação é uma janela que nós nos relacionamos com Deus e o adoramos, né? E o próprio Espírito, Paulo escrevendo aos Romanos 8,16, que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus e que nós somos filhos. É a área que se tem essa comunhão, que dá essa ligação, que você sente através do Espírito, que você é filho de Deus. Bom, estão entendendo? É só pelo Espírito. E com a nossa alma nós glorificamos e servimos a Deus. Então, como disse os irmãos, né, nós somos semelhantes a Deus. Nós temos, irmãos, inteligência. Nós somos um ser inteligente, né? Fazemos a associação das coisas. Quando nós aprendemos a falar, né? A gente vai falando e vai associando as coisas, né? Você aprende a falar, eu quero água, mas depois você mostra um outro objeto, você automaticamente fala, eu quero pão. Porque você vai associando as palavras e vai falando. Mas o papagaio fala. Não, o papagaio fala, mas ele responde a um instinto que lhe foi ensinado. Ele não consegue mudar. É só aquilo. Ele não consegue desenvolver uma outra fala. E ele aprende, nós aprendemos o que nós ouvimos de pequeno? Sim, nós aprendemos a nossa casa. A nossa mãe vai falar, papai. Fala, mamãe. E é interessante esse negócio de falar papai, né? A criança dá uma resmungadinha.
falou mamãe, falou mamãe. Não é assim? Não, não, falou papai. Então é aquela, mas vai respondendo o que vai se falando. Agora, os animais, irmãos, eles respondem um instinto muito restrito, né? Que Deus o condicionou para tal. Vocês estão entendendo? O mundo animal responde aquilo que foi lhe condicionado a fazer. Ou seja, o predador, quando pega a sua presa, ele não tem nenhum sentimento que ele vai morrer. Não tem isso, não. Ele ataca, ele devora e ele vai demonstrando o seu instinto na natureza. Ele não é um ser moral. Ele não tem consciência dos fatos nessa amplitude. Ah, eu comi um bicho ontem, então hoje eu estou triste. O animal não tem isso. Ele não consegue enxergar essas coisas porque ele não tem consciência moral. Então, nós temos inteligência, nós temos vontade, nós temos emoções, né? Agora, os animais, eles não têm intelecto, irmãos. Eles não têm consciência. As suas emoções são diferentes e respondem de forma diferente. Nós discernimos as coisas, nós imaginamos, projetamos, criamos, inventamos e produzimos coisas. Então, estou dizendo isso aos irmãos, porque existe cada vez mais, assim, não que eu sou muito longe de dizer dos animais, mas está tendo cada vez mais uma aproximação de pessoas trocar um filho por um animal, achando que é praticamente quase igual. Não, animal é animal. E ser humano é ser humano. É muito distante. É ano-luz de distância. Um animal, ele tem o seu habitat, ele tem a sua forma de viver na natureza, deve ser protegido, não deve usar de violência contra eles, deve ser bem tratados, mas não é a imagem de Deus. Amém? Não é a imagem de Deus. O homem, quando eu falo homem, estou falando do gênero humano, é a coroa da criação. Nivelar os dois não dá, irmãos. Não dá. Isso é uma agressão a Deus, né, irmãos? Não se compara. Eu acho que Deus, quando vê isso, ele fica... É uma agressão muito grande você adotar um animal e tratar ele como um ser humano. Vou dizer, se colocou o bichinho dentro de casa, dê água, dê comida, se está doente, procura tratar, dê carinho, dê tudo, mas se é um animal, entendendo? É um animal. Irracional ainda, né? Irracional. Muito bem. A complexidade do ser humano. A natureza do ser humano é distinta tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. Vejamos por quê, né? O ser humano, ele é composto de quê? Corpo, alma e espírito, né? Essa integralidade, né? De corpo, alma e espírito, a Bíblia ela vai assim dar alguns pontos de uma importância muito grande, mostrando que o homem tem alma, né? O homem tem o corpo, o homem tem um espírito, né? Maria, em Lucas 1:47, ela disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, né? E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aqui ela coloca, né, a alma e o espírito. Né? Ela disse, a minha alma engrandece ao
Senhor, e o meu espírito alegra em Deus, o meu Salvador. Então, Maria vai destacar aqui alma e espírito. Agora, Paulo, quando escreveu à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, 23, disse: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, aquilo que você recebeu de Deus, você deve proteger, preservar, cuidar. Existia antigamente, hoje eu não sei como é que está, mas aquela ideia de dizer que o corpo era um problema. Ele que amarrava a alma. E que esse corpo tem que ser mutilado, tem que ser realmente... não precisa ser cuidado, não, porque ele é a prisão da alma. E que se um dia você se desvencilhar deste corpo, você fica bom. Você vai encontrar-se com a liberdade, você vai para o paraíso e assim sucessivamente. Não, queridos, são ideias fundamentadas, não nesse mundo, é nas trevas. A Bíblia diz que o nosso corpo, nosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados. Existe um espírito, irmãos, que às vezes toma uma pessoa, que a pessoa vira um ligeira. Não toma mais banho. Não se cuida mais. Ele não tem mais prazer. Isso aí é contra a vontade de Deus. Ou os dois lados, né? Ou o contrário. Idolatrar o corpo. Endeusar o corpo. Aí você vai tirar o lugar de Deus, né? O seu Deus vira o seu corpo. Idolatrar o corpo. E uma reportagem de um jovem, ele estava dizendo que todo o dinheiro que ele gasta, e está endividado, porque qualquer dinheirinho que ele ganha, ele investe no corpo dele. Não consegue. Tudo que ele pensa é no seu corpo. Eu vi um testemunho de uma irmã, ainda era jovem. Ela disse que um jovem morreu, irmãos. E ele idolatrava o seu corpo, porque ele passava horas e horas em frente ao espelho, todos os dias. Endeusou o seu corpo. É bem possível que ele tenha um corpo belo, né? Então ele aproveitou a beleza do seu corpo, então ele passava horas e horas se endeusando, se belezando, e esse regou a sua vida assim. Ou sofria da vista. Irmãos, conta-se que quando ele morreu, as pessoas não conseguiam se aproximar do caixão. Exalava um cheiro tão forte que as pessoas velaram ele à distância. É coisa de se pensar, viu, irmãos? Mas Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então aqui nós podemos entender que a palavra de Deus ela é tão poderosa que ela consegue entrar entre essa divisão, ou seja, o espírito e a alma, irmãos, eles estão ligados por um elo, eles estão juntos. Eles estão juntos. Existe o pensamento da dicotomia, muitos sustentam a dicotomia, dizendo que o homem é só corpo e a alma e espírito é uma coisa só. Não, não é a mesma coisa. Visto que o versículo que nós lemos aqui de Maria, com uma coisa ela fez, com a sua alma ela agradeceu ao Senhor. E diz, com o meu espírito se alegrou no meu Deus. Ou seja, são duas coisas
distintas, né? Mas nós entendemos perfeitamente, a Bíblia nos dá sustentação para entendermos que nós temos o corpo, que é a parte material, mas nós temos a parte espiritual. São algo duplo, porém a segunda parte subdivide em duas, que é o espírito e a alma. Vamos entender? É algo duplo. Porém, a segunda parte se divide em dois: alma e espírito. A natureza de Deus. Ao contrário do homem, Deus é um ser simples. Por que ser simples, né, irmãos? Ao contrário do homem, Deus é um ser simples. Por que ser simples? É simples porque ele só é espírito. Ele é espírito. Esse simples aqui significa dizer que ele é espírito. Ele não tem corpo. Ele é espiritual. Possui uma única natureza. Por essa razão, ele foi definido pelo próprio Filho como sendo espírito. Isso significa que, para existir, o Senhor não necessita, como nós, de uma natureza composta de corpo, alma e espírito. O Todo-Poderoso define-se a si mesmo como aquele que simplesmente é: eu sou o que sou. Ele existe por si mesmo. Diferentemente de nós, irmãos, algumas Bíblias vai dizer assim, quando vai relacionar a Deus, diz assim, o eterno. Já leram assim as Bíblias? Que diz assim, ao vai dizer Deus, diz assim, o eterno. Já? A minha não diz assim, mas existem várias versões aí, algumas versões, quando vai dizer a respeito de Deus, chama o eterno. Ele é eterno mesmo. Só que essa eternidade dele é uma eternidade sem princípio. Deus não teve um princípio. É difícil a gente, né? É difícil, irmão. Existe coisa que a gente tem que caminhar pelo Espírito mesmo, para entender algo sem princípio. Então, esse eterno não teve um começo. Ele não surgiu. Ele sempre existiu. Agora, entender isso, você precisa cada vez mais se aproximar de Deus e Deus vai te revelando, né? Coisas assim mais profundas, né? Agora, essa natureza de Deus, dele ser o eterno, diz que ele não tem princípio e também não terá fim. Agora, o ser humano também é eterno. Então sou Deus? Não. Você é eterno, porém você teve começo. Não estão entendendo? Diferentemente de Deus, que não teve o começo. O homem também, ele vai ter toda a sua eternidade. Mas um dia você teve um começo. E agora não terá mais fim. Nunca mais. Você vai viver para sempre, ou com Deus, ou sem Deus. A alma... fim. Se acaba. Não. Irmãos, o homem nunca mais vai desaparecer. Nunca mais. Por que Deus não destruiu Adão no Éden? Não, irmãos, Deus, quando soprou no homem, deu a ele a eternidade. Isso é sério, né, irmãos? Para sempre. Para sempre, nunca mais, você vai deixar de existir. Por isso que as pessoas, né, no entendimento muito raso, dizem, eu vou dar cabo da minha vida para acabar com tudo. Ele abre a janela para a eternidade de um outro mundo. Eu quero desaparecer deste mundo e não vou deixar de existir.
A sua consciência nunca mais se cala. Nunca mais. Depois que você veio a este mundo, passou a existir, nunca mais você vai deixar. Minha alma está dormindo. Não. Não dorme. Queridos, esse assunto é de uma importância muito grande para as pessoas. Porque as pessoas, assim, de um pensamento raso, pensa que um dia você vai desaparecer, você será destruído. Nunca! O seu corpo, a sua alma e o seu espírito, o corpo do crente, ele vai ressuscitar com um corpo glorioso para estar com o Senhor para sempre. Tenta esconder das pessoas para que as pessoas possam pensar que vai dar fim em tudo. Não dá fim em nada. Me mostra isso na Bíblia. Eu vou lhe mostrar. Quando Jesus falou a respeito do rico e Lázaro, os dois estavam dormindo do outro mundo? Estavam lá? Não estavam. Estavam em plena consciência. A Bíblia diz que o rico, ele viu Lázaro no seio de Abraão. E fez pedidos. Falou. Pediu para até que os seus irmãos fossem evangelizados aqui na terra. Fosse avisado para que não viesse para aquele lugar. Depois ele falou do seu sentimento de dores. De sofrimento que ele estava sentindo. Pediu um alívio. Para que a sua língua pelo menos fosse refrescada, porque ele estava em grande sofrimento. Queridos, ninguém se apaga, não. Que às vezes as pessoas olham, as pessoas sendo sepultadas e dizem, acabou. Acabou nada. Começou, irmãos, uma jornada que nunca... Aliás, quando começou aqui, né? A separação do corpo e da alma é algo que acontece porque Deus disse para Adão, se você fizer, você morre. Do pó que você veio, você volta. Mas não se apaga. Deus é espírito. É uma substância imaterial, invisível, não se destrói. Não tem como. Não tem osso, não tem carne. Como diz também, Deus é eterno, Ele não tem limitação. O passado, o presente e o futuro, para Deus, é a mesma coisa. Impressionante, né, irmão? Ele é atemporal. O escritor vai dizer assim que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, quando Jesus veio aqui, na eternidade ele já tinha morrido. Meu Deus, irmãos. Quando ele disse para Moisés, ele disse, e se o faraó perguntar com quem que eu estou falando? Eu digo para Moisés que eu sou o que sou. O salmista no Salmo 93:2 diz assim, o teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Amém? Mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Salmo 102 e versículo 7. Queridos, o nosso Deus também, Ele é onipotente, ou seja, Ele pode fazer todas as coisas. O profeta Isaías, no 43:13, diz assim, operando eu, quem impedirá? Ou seja, irmãos, quando Deus resolve fazer, Ele faz. Mas vai ter não sei o que vai impedir, o demônio, macumba, não sei o que. Esquece. Quando Deus resolve fazer, Ele faz.
Ele disse para Abraão, Abraão, conta as estrelas. E Abraão começou a contar, disse, Senhor, estou me perdendo. E não sei o que, ele disse, a sua descendência será como estrela do céu. Abraão não estava entendendo. E Deus disse para Abraão, Abraão, haveria alguma coisa impossível para mim fazer? Então, queridos, nesta manhã, a gente assim começa a pensar e a gente tem vontade, sabe do quê? De se aproximar mais de Deus, porque esse Deus realmente é todo poderoso, irmãos, para fazer, para agir em nosso favor, para trabalhar. Ele pode todas as coisas. Quando vai comparar o homem e Deus, é um abismo imensurável, irmãos. Ele chega a comparar com Jeremias. Jeremias desce lá na casa do oleiro. Jeremias desce. E lá o oleiro está fazendo barro, o barro quebra. Bom, os irmãos conhecem bem a história. E Deus disse, e mostrando para Jeremias assim, ó, eu sou o oleiro e você é o barro. Irmãos, entre barro e oleiro, tem alguma comparação? É muito diferente, né, irmão? O barro é barro. Assim é vocês nas minhas mãos. Estou mostrando, irmãos, grandeza, uma comparação, é comparativo, né? Para se comparar. Agora, pois Paulo, ele vai caminhando por aí, ele vai dizer assim, se eu estou com Deus, Ele é eterno, Ele é onipotente, ele vai dizer, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmãos, que se anula todo o pensamento de fraqueza, de timidez. Tudo isso caia por terra, porque se Deus é comigo, quem vai ser contra mim? Quem vai me abater? E quebra a soberba, porque se você tem esse entendimento, isso aqui, irmãos, é uma revelação profunda do Espírito Santo na vida do apóstolo São Paulo, porque ele era um homem altamente, ele tinha uma perseguição de alta escala. Pensa no homem perseguido, pensa no homem que estava constantemente se livrando de problemas. Ele vai dizer, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é com nós, quem será contra nós? Ele estava dizendo que essas pessoas não tinham força nenhuma, não, irmão. Não tem poder nenhum, não. Depois João, de forma muito carinhosa, ele vai dizer assim, filhinhos, sois de Deus, já tendes vencido, porque maior é o que está em vós. Amém? Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Isso aqui para trazer para nós, irmãos, uma paz, uma tranquilidade interior, porque somos instigados a, às vezes, achar que não tem como, vai ser difícil, é impossível, não tem como. Não, você é um ser que tem esse Deus, e disse, eu e meu Pai viremos para Ele e faremos nele morada. E se esse Deus poderoso está fazendo morada em mim e em você, então descansa no Senhor. Amém? Descansa no Senhor. Descansa. Diga, Deus. Olha, irmãos, vou dizer uma coisa aos irmãos. Se você começar a pedir, Deus me dê mais entendimento sobre a respeito dessas coisas, sabe o que vai acontecer, mas a ansiedade vai começar a desaparecer. Amém? A ansiedade, essa coisa que lhe tira a paz, vai começar a desaparecer. Porque se você tem essa confiança em Deus, essa ansiedade vai, à medida que isto vai entrando dentro de você, e esta palavra vai ganhando você, a ansiedade vai se afastando da sua vida. E você vai dizer, não, se eu estou com Deus, Deus está comigo, Ele é o Todo-Poderoso, então eu vou me descansar no Senhor. Então você tem paz. O pastor Euclides.
A paz do Senhor para todos. Amém. Pastor, eu estou achando de suma importância esse assunto que o senhor está pregando sobre a onipotência de Deus. Eu estava pensando aqui comigo, eu falei, ó, por isso que vale a pena a gente orar, né? Vale a pena a gente orar, buscar a Deus na necessidade, nas aflições, em tudo que a gente às vezes vive na vida. Deus nos permite para ter experiência com Ele, né? E quem sabe, né, pastor, nós estamos sendo ouvidos, essa igreja está sendo ouvida por pessoas que estão passando por esses problemas, né? E muitas vezes fica sem saber o que fazer, fica, como o senhor está dizendo aí, fica ansioso, né? Preocupadíssimo, né? Eu estava lembrando aqui da minha esposa, né? Minha querida esposa. Sim. Ela é uma pessoa muito preocupada. Eu até tenho aconselhado muito ela. Eu falei, minha filha, é o seguinte, às vezes chama de meu bem, minha filha, né? Eu falo, meu bem, é o seguinte, se a gente mostra ansioso com tudo o que acontece e diz estar preocupada, isso mostra que a gente não está tendo confiança. Eu falei, e por conta disso aí, a gente passa a sofrer. Eu falei, você muitas vezes está ficando abatida por causa dessas coisas. Porque a gente tem que acreditar que Deus é capaz de tudo. Deus pode. Deus é forte, Deus é poderoso. Então, como o senhor está pregando aí, a onipotência de Deus, quer dizer, Deus faz coisas que os homens não têm condições nenhuma. E quando Ele quer fazer, Ele faz. Isso significa, né, pastor, que nem o inferno pode ofuscar a glória de Deus e também impedir aquilo que Ele quer fazer. Então, para o cristão, isso é uma coisa maravilhosa. Aí, quando você ajoelha para orar, ou sentado, ou de pé, ou num cantinho da sua casa, ou no seu quarto, você tem certeza que existe um Deus todo-poderoso que está te ouvindo. Amém. Isso é glorioso. Muito Obrigado, bom. pastor. Muito bom. Agora, queridos, falando a respeito ainda de Deus, né, nosso assunto aqui é a natureza de Deus, nós temos ainda, irmãos, uma segunda natureza de Deus, que Deus é onipresente. Essa segunda natureza de Deus, o espaço não pode limitá-lo. Não existe um lugar. Deus está em todo lugar, em todo tempo. Essa presença de Deus, ela é total, irmãos. A Bíblia diz que Deus se assenta no globo da terra. Deus está em todo lugar. Ele é onipresente, né? Ele enche os céus e a terra. Os céus e a terra o pode conter, né? Agora, o Jeremias, quando ele vai escrever no capítulo 23, e versículo 24, ele vai dizer assim: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não acho eu os céus e a terra? Não encho eu os céus e a terra? Então, vamos entender um pouquinho esse versículo. Não existe, irmãos, um lugar que você possa se esconder que Deus não te acha, que Deus não te vê. Não existe. O salmista vai dizer, se ele pegar as asas da água e subir nas alturas, tu estás lá. Mas se eu descer também até o Sheol, que é o Hades, né, ou o inferno, são a mesma coisa, também o Senhor também está lá. Ou seja, aonde eu me esconderei da tua face? Não existe um lugar na terra, nenhum lugar nesse universo. Eu vou pegar uma espaçonave aqui, eu vou lá para Marte. Que isso? Ele conhece tudo. Não existe um lugar que você entra e que Deus diz, mas se eu entrar no fogo? Se entrar no fogo, ele diz, não tem problema nenhum. Jogaram 3 no fogo e entrou o quarto.
Ainda assim mesmo, ninguém se queimou. Queridos, não existe um lugar que Deus não entra, que Deus não está. Hebreus 4:3 diz: não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem há de tratar. Então, tudo está patente diante dos olhos do Senhor. Então, aqui nós podemos participar, a partir de uma premissa, irmãos, que você deve dizer tudo para Deus. Não esconder nada dele. Pode dizer tudo para Deus, que Ele sabe tudo. Isso aqui acho que vai ficar no cantinho aqui que Deus não sabe. Sabe. Tudo Deus sabe. Tudo Ele conhece. Mas você pode dizer, mas até o que eu estou pensando, até o que você está pensando, Ele sabe. E antes de pensar, antes de você verbalizar as palavras, Ele já sabia. Olha, irmãos, isso é uma grandeza muito grande, irmãos. Você deve adorar esse Deus em todo o tempo, porque Ele sabe de todas as coisas. Alguém, Senhor, se tu soubesse, a gente às vezes ora assim, né? Se tu soubesse o quanto eu estou sofrendo. Não, Ele sabe. Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas, passado e presente e futuras, sendo capaz de saber até o que pensamos. Salmo 139:2. Quando Paulo vai escrever a sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 3, versículo 20, diz: a onisciência de Deus excede todo o entendimento humano. É um desafio a nossa compreensão, mas também é uma realidade revelada. Queridos, é assim, dentro da nossa limitação, a gente consegue exprimir algo, mas chega uma hora, irmãos, que a gente não consegue mais. Por mais que você debruça diante de pensamentos, né, os filósofos, em tentar entender e compreender, não vai conseguir, irmãos. O profeta Isaías vai dizer que os pensamentos de Deus são mais altos do que as mais altas nuvens. Depois ele vai dizer também as mais altas estrelas. Mas se Deus pensa tão alto assim, e eu estou aqui limitado, então o que nós, assim, de forma assim muito humilde, dizer: Deus, mostra o mapa para mim, me dê a direção, me dê o caminho, porque os teus pensamentos são tão altos, são tão sublimes. Então eu preciso me afinar os pensamentos de Deus, porque se você se afinar os pensamentos de Deus, você não vai errar, você vai acertar, porque Ele pensa muito alto. É que a gente às vezes se sente crescidos, né? Eu sei. Não, deixa comigo, eu sei que eu vou fazer, eu sei. Vai orar primeiro. Não, pode deixar que eu já sei. Tem coisa que é óbvia, né? Não, irmãos, põe tudo diante de Deus, você vai ver que é bem melhor. Salmista no Salmo 139, versículo de 1 a 7, diz: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Cerca meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que és Senhor. Tudo conheces. Tu me cercaste em volta, me puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Isso aqui, irmãos, é uma oração dizendo das grandezas de Deus e também das suas limitações. Vamos caminhar
A natureza dos anjos. Seres criados e finitos, os anjos possuem igualmente apenas uma natureza. Eles são descritos como espíritos, diferentemente de nós. Não se reproduzem através do sexo. O corpo angelical é espiritual. Então nós temos aqui alguns pontos, né? Eles são criaturas. Eles são eternos? São. Mas eles tiveram um princípio, né? Eles são seres espirituais? São. Mas eles foram criados por Deus. Então, eles não têm, assim, como Deus, que não teve princípio e nem fim. São criados por Deus, né? Eles foram criados com um propósito para adorar ao Senhor, e são também seres ministrativos. São seres espirituais, né? Como nós já lemos, são espíritos ministradores, conforme Hebreus 11 e 14. Eles possuem personalidade? Sim, os anjos possuem personalidades. Eles têm consciência, eles têm sentimentos e entendem, eles são dirigidos, ou seja, eles têm entendimento da vontade de Deus. Eles são dotados de consciência, de sentimentos, entendimentos e vontades. Eles são seres também poderosíssimos, né, irmãos? Eles são os anjos, eles são seres que têm uma capacidade extraordinária, né? A Bíblia diz que uma noite, um anjo matou quantos sírios? 185.000 soldados foram mortos numa só noite. Então, o anjo tem uma capacidade, eles foram criados, eles estão acima de nós, né? Eles são espirituais e têm anjos poderosíssimos. E vou dizer aos irmãos, Judas vai escrever que há anjos tão poderosos que eles foram, da onde eles estavam, eles não foram precipitados aí pelos ares, pelos mundos, por aí. Eles foram encerrados em prisões eternas. Não sabiam disto? E da onde eles estavam, eles de lá foram para prisões eternas. Anjos de uma periculosidade muito grande. Um poderio. Então Deus assim quis fazer. Agora, Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Anjos poderosíssimos. Em outra parte, irmãos, esses anjos também são seres assexuados. Eles não têm sexo. Não existe anja. E também anjo masculino e feminino. Não tem. Eles não se reproduzem. Não nasce uma anjinha. Não, eles não. Jesus vai ser muito claro que lá no céu nós seremos como anjos. Impressionante, né, irmãos? É porque a vida reprodutiva, irmãos, está para a terra. Só. A vida reprodutiva, Deus diz, crescei e multiplicai na terra. Lá no céu, eu vou chamar vou morar aqui junto com meu filho, minha esposa, e aqui vamos montar uma casa para nós. Não, irmãos, lá no céu, não vai desaparecer. É bem verdade que nós estaremos juntos para sempre. Lá não vou saber quem que é fulano. Claro que você vai saber quem é. Eu disse aos irmãos no começo que a gente não perde a consciência. Mas algum amor fileu, amor eros, isso aí vai desaparecer. Só amor ágape. Amém? Só amar a Deus sobre todas as coisas. Só adorar ao Senhor. Cadê os adoradores daqui? Nós temos que ensaiar aqui para continuar lá no céu, irmãos. Continuar adorando ao Senhor. Estamos aqui ensaiando e vamos continuar lá no céu. Então, os anjos não se casam, não se reproduzem. Deus, irmãos, é muito lindo, porque a criação que Ele, assim, criou os céus e a terra, e tudo isso aqui que Ele fez, depois Ele diz para o homem assim, olha, eu criei, mas você domina. Eu criei, mas você domina. Você pode dominar sobre as aves, sobre os peixes, sobre a terra. Pode dominar.
Irmãos, dominar é uma coisa e ser dono é outro. É um mordomo e você domina, pode dominar, mas a terra é minha. Salmo 24, versículo 1, minha e a terra e toda a sua plenitude. Mas Deus entregou, disse, pode dominar, cuida, guarda, proteja, faça, eu delego isso a vocês, pode fazer, está aí, irmãos. Deus concedeu e disse, vocês dominem, se multipliquem sobre a terra. Se multiplica, se estenda sobre a terra. E eu vou dar condições para a terra. Não vai faltar água, não vai faltar oxigênio, não vai faltar nada. Vocês vão ter aí chuva, a terra vai produzir e vocês vão se multiplicar sobre a terra. Isso não é grandeza muito grande, irmão? Você criar um planeta e colocar o homem e disse, cuida, domine. Deus entregou, irmãos, para o homem. Deus é bom. Deus é bom, irmão. Amém? Deus é muito bom. Às vezes a gente tem um negocinho, isso aqui. Não, Deus disse, tá aí pode dominar. É a coroa da minha criação. É a minha imagem, a minha semelhança. Eu dei a você a eternidade. Coisa que não acontece com os animais. Os animais não têm eternidade, irmão. Mas o homem é eterno, porque saiu de Deus. Deus soprou. E acabou. Vamos avançar. A natureza dos homens. Já os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla. Física, o corpo, espiritual, alma e espírito. Para vivermos neste mundo, necessitamos da nossa natureza completa. Se uma apartar-se da outra, morremos. Isso aqui é uma realidade, né, irmãos? O homem, ele é um ser completo quando ele tem esse trino, né? Corpo, alma e espírito, né? Se alguma coisa acontecer, vai falhar. Por exemplo, irmãos, na parte física do homem, ele entra em contato com o mundo exterior. Na parte física do homem, ele entra em contato com o outro lado, o lado físico da matéria, ele se interage. Por exemplo, o homem é composto de 5 sentidos, né? Ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar, né? Nós temos o maior sensor, que é a nossa pele, né? Com o nosso sensor, você consegue interagir com o meio e você vai dizer assim, é frio, está calor, você sente e você precisa se cuidar. A parte sensorial, né? A nossa pele é um sensor muito grande, né? Você encosta e você começa a perceber que está frio, está quente, e assim é um sensor muito importante, né? E então, com os nossos olhos, a gente consegue visualizar. Você tem essa janela que interage com o mundo, né? Essa parte física que nós temos e que você consegue também saborear as coisas, cheirar, né? O cheirar é de uma importância muito grande, porque através do cheiro você consegue identificar muitas coisas, né? Sim ou não? É uma defesa. O cheiro é uma defesa para o corpo. Por exemplo, se você chegar numa casa e a pessoa tem um problema de cheirar, está com o seu olfato bem limitado, você vai dizer assim, escuta aqui, ó, tem gás vazando aqui, gás de cozinha vazando. Aí você corre lá, tem um... Esses dias eu até fiz isso, eu achei que eu liguei a chavinha e esqueci de apertar o botãozinho para acender o fogão, e ficou o quê? Vazando. Aí a Leonilda, está vazando gás. Na verdade, aquele gás, o gás de cozinha natural, o gás que mesmo que é extraído, ele não tem cheiro.
Ele não tem cheiro. Aquele cheiro é colocado no gás como sentido de prevenção, para mostrar que está vazando. Então, ele é muito importante. Também você vai pegar um alimento e o alimento está estragado. O que você faz? Não está bem. Então, você se interage com o meio através do olfato. Agora, tudo isto, o homem, ele tem, porque ele se interage com o meio e através desses 5 sentidos, né? O homem recebeu natureza espiritual, a alma e espírito, e através da alma você sente o que? A vontade, o desejo, você sente saudade, você tem sentimentos, né? O homem é um ser espiritual, ele é um ser espiritual porque ele tem espírito, mas ele também é um ser material, né? Ele tem essa interação, essas duas coisas que se interagem, o espírito e também o corpo. Como disse aos irmãos, quando o apóstolo São Paulo, ele diz que nós podemos orar em espírito. Irmãos, imagine só. Paulo vai dizer que você pode orar em espírito. Quando você fala em línguas, você está falando em mistério com Deus e o seu espírito ora bem. Não estou entendendo? Então, com a parte, irmãos, da alma, você interage com esse meio, se você se relaciona com Deus, mas a parte espiritual é a janela em que Deus fala com o homem, porque Deus é espírito. É de uma importância muito grande. Mas tenho que prosseguir aqui, irmãos. As características do corpo humano. O corpo humano tem as seguintes características: materialidade, visibilidade e mortalidade. Materialidade é porque ele foi criado ao contrário dos anjos, né? Ele foi criado com a parte material, como disse aos irmãos, a parte física, né? O ser material físico veio a partir da vida, a partir de uma matéria já existente, a terra. Deus, pois, formou Adão, o primeiro genitor da humanidade, do pó do nosso planeta. O mesmo pode-se dizer Eva, que, provindo do homem, possui a mesma substância deste. Desde a sua criação, o ser humano vem reproduzindo e enchendo a terra. Então, como disse os irmãos, nós temos a nossa parte da matéria, que é essa parte que veio do pó. Nós temos também a visibilidade e a tangibilidade, envolto num corpo material. O ser humano pode ser visto e tocado. Aliás, a visibilidade e a tangibilidade, aquilo que se pode tocar, foram as provas que o Senhor Jesus apresentou a Tomé, como a evidência da sua ressurreição física. O discípulo incrédulo só veio a convencer das verdades depois de ter visto e tocado as feridas do Cordeiro de Deus. Essa parte, irmãos, eu penso assim de uma importância muito grande, porque através do corpo você atinge a alma, né? Através do corpo você atinge a alma, e através da alma você atinge o corpo. Se você serve ao Senhor, espírito, alma e corpo, que sejam irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus, se você leva uma vida saudável, de forma espiritual, o seu corpo recebe as bênçãos da alma, porque parte das enfermidades que muitas pessoas têm, vem da alma. A alma doente, essa alma que não confia em Deus, essa alma sem Deus. E há pessoas que destroem o seu corpo. Até mesmo essa semana eu conversei com um rapaz, e disse, espera um pouquinho, Marcos, que eu vou sair para fumar. Tem um lugar para fumar. Eu segurei-o pela mão e disse assim, não faça isso. Você sabia que
no cigarro tem tantas nicotinas, é um veneno para o seu corpo. Eu me lembro que quando eu estudava, a professora de biologia nos levou para um laboratório. Ela disse: aqui, ó, é o pulmão de um fumante. E aqui é um pulmão do não fumante. E ela mandou a gente pegar o pulmão. Aí pegamos uma luva e pegamos aqui aquele pulmão. E falou: aperta. Irmãos, é impressionante. Era bem rígido, seco. Era algo assim. E o outro estava assim, bem rosinha. Esse estava bem assim, cinzento. Era um pulmão normal. Então, quando uma pessoa ela fuma, ingere essas drogas, está destruindo o seu corpo. Ingerindo veneno que vai destruir o seu corpo. Isso vai fazendo de forma lentamente e chega um momento que não dá mais para viver. Então, você pode, através do seu corpo, você ser tocado e a sua alma receber aquele toque. Foi aquilo que nós pregamos na quinta-feira passada. Jesus tocou o leproso no corpo e a sua alma foi sarada. Ele sentiu paz. Então, uma pessoa que não tem paz na alma, irmãos, o seu corpo recebe esse ataque. A adrenalina vive assim, sempre em alta. A sua pressão está sempre em alta, porque ele não tem paz. O sábio, ele disse que a alma feliz tem o que no seu rosto? Formoseia o seu rosto. Então, da alma, migra para o corpo. Impressionante, né? A alma tem influência no corpo. Mortalidade. Apesar da matéria, o corpo humano foi criado com a possibilidade de manter-se vivo para sempre. Se não fosse o pecado, Adão e Eva estariam hoje entre nós. Mas por causa da sua desobediência, morreram. O salário do pecado é a morte. O apóstolo Paulo ensina, porém, que quando do arrebatamento da igreja, o que é mortal revestir-se-á da imortalidade. O homem, portanto, foi criado imortal, ou seja, com a possibilidade de viver para sempre, caso não houvesse o pecado. Mas quando recebemos a Jesus como nosso Salvador, passamos a desfrutar desde já a vida eterna. Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Creia nisso. Depende da nossa eternidade. O homem, quando foi criado, irmãos, ele foi criado para viver para sempre. Mas com possibilidade de morrer. Ele foi criado para viver de forma eterna, mas com possibilidade de morrer. Porque quando Deus disse, se você desobedecer, certamente morrerás. Então essa possibilidade, essa janela, Deus abriu. E foi o que aconteceu. Eva e Adão pecaram e viemos assim, toda a raça humana veio a morrer. E Deus disse em Gênesis 3,19, do suor do teu rosto comerás o pão até que tornes a terra, porque dele fosse tomado, porquanto és pó, e em pó se tornará. Esse aqui é um versículo que se tem muito nos velórios, né? Fica lá assim, uma lapela escrito, é o que aconteceu. A alma e o nosso elo com o mundo exterior. Só veremos a entender claramente a nossa natureza espiritual se aceitarmos esta posição. Espírito e alma são inseparáveis. A partir daí, veremos a alma como uma janela, através da qual acessamos o mundo exterior. Nesse sentido, a morte física é a separação entre a alma e o corpo. O homem, a alma e o espírito formam o homem interior. E o corpo forma o homem exterior, que é a parte material, né? Bom, a nossa alma, irmãos, ela, como a maioria das palavras que mais se diz, né? Plurívoca, ou seja, ela tem muitos significados, a alma. Lembrando aos irmãos de um detalhe. No Velho Testamento,
ele foi escrita em hebraico, foi escrita em aramaico, em épocas diferentes, tempos diferentes. E no Novo Testamento ela foi escrita no grego. Então, algumas pessoas pegam algumas passagens bíblicas e fazem uma doutrina, uma definição a respeito da alma, né? Aqui foi citado aqui já de alguém que pensa diferente a respeito da alma. Existem aqueles que dizem que a alma é o sangue, né? Não se pode fazer transfusão de sangue porque é a alma. Você está passando a sua alma para alguém, né? Vocês sabem quem é, né? Não pode tirar o sangue dele que você está passando a alma para o outro. Não, irmãos, não tem assim, é pensar muito pequeno, porque a Bíblia vai dizer a respeito quando eu digo assim a palavra, essa palavra que foi mencionada aqui, plurívoca, ou seja, tem muitos significados. A alma tem muitos significados. Nós temos aqui a alma no sentido de respiração, né? Não podemos dizer que a respiração é a alma, né? Você está respirando, então esse fato de você respirar é a sua alma. Não. Você vive e respira. Agora, em Gênesis 35:18, vai nos dizer: aconteceu que saindo-lhes a alma, porque morreu, e chamou-lhe Benoni, mas o seu pai chamou de Benjamim. Aqui, a Bíblia vai dizer que a alma saiu dele e ele morreu. Então, sai a alma e a pessoa morre. Então, lhe chamou de alma. A alma saiu e a pessoa morreu. Mas nós temos ainda, irmãos, alguns versículos, que está em 1 Reis 17:21, quando aquele menino morreu, e também ele orou, e ele disse: Senhor, meu Deus, rogo que tornes a alma desse menino a entrar nele. Quando ali Eliseu lhe orou para que o menino voltasse a viver. E a Bíblia diz que a alma voltou ao menino. E ele reviveu. 1 Reis 17:21. Nós temos também, irmãos, no livro de Isaías 42:5, também as seguintes palavras: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e a terra, e desenrolou e estendeu a terra, e o que dela procede, e que dá respiração ao povo que nela está, e o Espírito que anda nela. Aqui tem uma conotação de respiração, né? Porém, irmãos, no livro de Levítico, no capítulo 17 e 14, vai nos dizer a seguinte: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre ao altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Aqui a alma está interligada com o sangue, como vida, né? Não se podemos fundamentar que o sangue é a alma. Por quê? Queridos, se o sangue fosse a alma, imagine uma pessoa que tem um infarto. Se a pessoa infartou, todo o sangue está nele. Apenas teve um problema no coração, sim ou não? O coração parou de bombear, teve um infarto, ele morreu, mas o sangue está lá. Mas se o sangue está ali, então por que ele morreu? Então, se isto é a alma continua nele. A Bíblia, irmãos, vai também trazer essa palavra alma como sendo pessoas. Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 13, versículo 1, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades. Vejam bem, toda alma esteja sujeita às autoridades. Alma aqui está como o quê? Como pessoas.
Porque não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que lá foram ordenadas por Deus. Então, nós temos alma como indivíduo, nós temos como respiração. Quando ele respirou, alguém diz, a alma entrou nele. Ele voltou a reviver. Não estou entendendo? Alma e espírito são inseparáveis. Em nosso ser, alma e espírito acham-se unidos, que somente a palavra de Deus pode alcançar-lhe a junção. Conforme veremos, a alma e o espírito formam a nossa substância imaterial, e cada um deles tem uma função específica em nosso ser. Então, como disse aos irmãos, a nossa alma, o nosso espírito são inseparáveis. Apocalipse 14:13 diz assim: E eu ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e das obras que os seguem. Então aqui são pessoas que morreram e estão com o Senhor. Apocalipse 20, versículo 11. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outros livros, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A alma janela para o mundo exterior. Através da alma, o ser humano se expressa e tem acesso ao mundo que o cerca. Para que isso seja possível, a alma serve-se dos órgãos sensitivos. E por intermédio deste, o homem carnal deixa-se atrair pelas concupiscências da carne e dos olhos. Por isso o Senhor decreta, a alma que pecar, essa morrerá. O pecado começa na alma, contamina o espírito e o corpo. Por isso o apóstolo recomenda a completa santificação do ser. Então, como disse aos irmãos já anteriormente, o nosso corpo ele tem as suas janelas e nós devemos ter cuidado. Porque você pode contaminar a sua alma e você pode contaminar o seu espírito. Então existe, irmãos, um caminho que você pode caminhar e você pode atingir a sua alma e você pode atingir o seu espírito. Isso nós devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque eles estão interligados, eles estão juntos, e Paulo chega a dizer que a concupiscência dos olhos, né? Ela vai se engordando e logo você está totalmente contaminado. Jesus chega a dizer que o homem do olho bom, ele tem o seu corpo iluminado. Sua candeia, se ela for boa, você vai iluminar todo o seu corpo. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo vai ser contaminado. Impressionante, irmãos, que esta área do nosso corpo, ela é muito sensível. Nós devemos tomar muito cuidado, porque existe uma influência muito grande que pode influenciar e contaminar. A separação da alma e do corpo gera a morte. A morte ocorre quando a alma separa do corpo. E o que nos mostra a narrativa da morte de Raquel, a esposa amada de Jacó. Saindo-lhe a alma, ela morreu. Quando isso ocorre, a alma do justo é recolhida ao lugar de descanso, ao passo que os dos ímpios é aprisionada ao inferno. Observe, pois, que a alma, juntamente com o espírito, permanece consciente até a ressurreição do corpo, enfatizando que a alma e o espírito são inseparáveis, são um único elemento da nossa imaterialidade. Lembrando aos irmãos que nessa separação da alma e do espírito, quando uma pessoa morre, irmãos, alguém pensa assim, ele morreu e os anjos vieram e levaram ele para o paraíso. E quando a pessoa não é crente e morre, vem o diabo e leva ele. Já ouviram isso, né?
Não, a Bíblia diz que todas as almas são. Deus disse que todas as almas são. São minhas. É Deus em quem dá o destino das pessoas. O diabo não tem, irmãos, direito de nada. Ele também vai ser lançado no inferno. Então, quando uma pessoa morre, quem dá o destino da pessoa é Deus. É Ele que está no controle de tudo. Né? Quando o crente morre, Deus designa os anjos para levar. Mas quando o ímpio morre também, é Deus que dá o destino, como vai ser, como vai acontecer. Não estão entendendo? Tudo está no controle de Deus. Deus controla tudo. O espírito e o nosso contato com Deus. O espírito humano pode ser um elo entre o corpo e Deus. É a sede da nossa comunhão com o Pai Celeste. Na Bíblia, o espírito e a alma são tomados, às vezes, como sinônimo. O que é um espírito? Em termos simples, o espírito compõe, juntamente com a alma, a parte imaterial do ser humano, embora distinto um do outro. Não pode separar-se. Somente a palavra de Deus, como lá vimos, é capaz de alcançar a divisão entre ambos. Em virtude das suas faculdades, o espírito humano atua como sede das nossas afeições espirituais. O que é o espírito, né, irmãos? É a parte imaterial do homem. Juntamente com a alma, forma-se o homem interior. Eu disse aos irmãos, já alguns versículos aqui, que nós não precisamos citar mais. O elo entre o nosso corpo e Deus. E por meio do nosso espírito nos comunicamos com Deus. Foi-se o espírito, portanto, que João recebeu a revelação de Apocalipse. Paulo, no serviço missionário, estava no espírito, em comunhão com Deus, com os irmãos. O elo entre o nosso corpo e Deus, né, é uma parte espiritual que nós temos, que diferenciamos dos animais, né, que não consegue se relacionar com Deus através, ele não tem espírito, ele tem apenas esse sentimento, essa forma de você de sentir, né? O animal ele sente também saudade, ele sente também vontade, ele, né, se você ficar ausente de casa algum tempo, quando você chegar em casa, o seu cachorrinho vai fazer a maior festa, não vai? E chega até a chorar, né? Grita, desesperado, porque ele está sentindo muita saudade, né? Nós nos sentimos também, o animal também sente. Mas, como disse aos irmãos no início, ele só responde de limitações muito simples, condicionado que Deus o criou, né? Diferente de nós, ele não tem o espírito e também ele não tem um ser moral, ele não conhece essas coisas, ele não tem consciência de muitas coisas desta vida, né? Sede da nossa comunhão com Deus. Através do nosso espírito temos experiência e encontro com Deus. Eis a experiência do profeta, portanto, a verdadeira alegria divina manifesta-se em primeiro lugar em nosso espírito, pois é neste que todo o nosso ser consagra ao serviço divino. O nosso espírito tanto fala em mistério quanto ora. O espírito também pode abrigar o orgulho, a soberba. Por isso, quando o ímpio falece, o seu espírito e também a sua alma, porquanto ambos são inseparáveis, e é aprisionado até o julgamento final. Nós podemos, irmãos, através do nosso espírito, e aqui é a nossa sede da comunhão com Deus, fazer muito mais. Orar com o nosso espírito, interagir com o nosso espírito, pedir ao Senhor. Paulo diz, quem mais fala língua estranha aqui, sou eu, né? Porque quando nós assim fazemos, nós oramos com o nosso espírito, e você pode orar, você pode entrar em comunhão com Deus de uma forma assim, muito sublime, que acede nossa comunhão, nós temos isto que Deus nos colocou para que nós nos interagisse com Ele. E quando assim nós fazemos, nós oramos bem. Amém? Quero terminar no horário. Vamos para a nossa conclusão. O homem é um ser tanto físico quanto espiritual. Por esta razão, Deus requer a nossa completa e uniforme santificação. Temos de ser santo no nosso corpo, alma e espírito.
Jesus morreu e ressuscitou. Quando Jesus estava para morrer, ele disse no jardim do Éden as seguintes palavras: a minha alma está triste até a morte. Então Jesus tinha alma. Jesus tinha alma. Ele era um homem. Mas quando ele morreu, o que ele disse lá na cruz? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Impressionante, né, irmão? No jardim ele falou alma. Na cruz ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então Jesus tinha corpo, tinha alma e tinha espírito. Era um homem, né, irmãos? Era um homem. Mas eu disse lá atrás que Deus é espírito. E aí? É que ele estava aqui, irmãos, de forma humana, né? Então Jesus morreu e ressuscitou, a fim de que sejamos santos em todo o nosso ser. E quando, do arrebatamento da igreja, apesar das nossas limitações, o Senhor nos revestirá da imortalidade. Aleluia. Na verdade, nós já sentimos que vivemos para sempre. Amém? Deus já nos colocou em nós, irmãos, a vida eterna. Você sente que você vai viver para sempre? Você sente essa eternidade dentro de você? Amém? O crente deve sentir essa eternidade. Você vive para sempre. Agora, só que vai acontecer o seguinte, irmãos. Quando o arrebatamento da igreja, apesar das nossas limitações, o Senhor nos revestirá da imortalidade. Ou seja, essa imortalidade e essa incorruptibilidade significa dizer o seguinte, irmãos: este corpo nosso, que é matéria, vai se revestir de um corpo, irmãos, que vai se revestir da imortalidade. Ou seja, nunca mais você vai descer a uma tumba fria. Nunca mais você vai ser sepultado. Nunca mais o seu corpo vai se deteriorar com o tempo. É uma matéria que não se deteriora com o tempo. Ela permanece para sempre. Amém? E a segunda parte, irmãos, é a incorruptibilidade. Ou seja, você não vai envelhecer nunca mais. Isso é muito lindo, né, irmãos? Busquemos a santificação. Todo o nosso ser pertence a Deus. Somos o templo do Espírito Santo. Cuide bem. Cuide bem do seu corpo. Cuide bem da sua alma. Se a sua alma está aflita, se você está preocupado com alguma coisa desta vida, com alguma, ansiedade, com alguma preocupação com o futuro, com as incertezas da vida, eu posso lhe dizer uma coisa nesta manhã, para tranquilizar seu coração: põe tudo nos pés do Senhor. Põe tudo nos pés do Senhor. A Bíblia diz que Maria, quando Jesus chegou na casa dela, para almoçar ou jantar, acho que era para almoçar, né? Não sei, a Bíblia fala se é almoçar ou jantar. A Bíblia diz que Maria, ela estava nos pés do Senhor, né? E Marta estava o quê? No fogão. E chamando as amigas para fazer comida e aquela coisa toda. E se Jesus passar aqui, vai estar sujo ali, tira o pó. É aquela coisa toda assim, né, de muitas preocupações. E Maria, irmãos, estava pouco preocupada. Maria estava nos pés do Senhor Jesus e aprendendo. Aí, eu penso que Marta passava assim, dava uma olhada. Não se toca. É hora de trabalhar aqui para fazer comida. Onde ela está? E acho que às vezes a pessoa faz assim e diz, vou dar uma olhadinha para ver se toca, né? Não é assim? Eu vou dar só uma olhada para ver se ele se liga do que está acontecendo. Mas Maria, irmão, estava pouco preocupada. Jesus falando, ela aprendendo. E Maria, acho que Marta passava assim, dava aquela de olho assim, e olhava com a cara feia, né? Brava.
Até que, irmãos, não teve jeito. Aí Jesus disse: Marta, Marta, por que você está tão preocupada, tão ansiosa com as coisas? Eu vou dizer uma coisa para você, Marta. Olha, Maria, ela escolheu a melhor parte. A melhor parte é estar aprendendo, é estar ligada com as coisas de Deus. Irmãos, a melhor coisa nesta vida é as coisas de Deus. A melhor parte é as coisas de Deus. Há pessoas, irmãos, que dão tanto valor para as coisas desta vida, irmãos, que é impressionante. Tudo tem, irmãos, o seu valor. Mas quando você excede, você começa a perder. Então, essa coisa que você está cedendo, dedica-se para o Senhor. Você vai ter um ganho significativo na sua vida. Você vai viver uma vida menos estressada. Eu estava vendo o testemunho do pastor Luciano esses dias atrás, né? Ele estava preocupado com algumas coisas que estavam acontecendo na sua vida. E eu acho que o Espírito Santo me trouxe aqui aquele dia para ouvir as suas palavras. E ele me soou contar que ele estava tão preocupado com algumas coisas. Mas depois, irmãos, como as coisas foram resolvidas, de uma forma assim, né, Luciano? De um piscar de olho, as coisas foram resolvidas, não da forma que ele pensou, da forma rasa. Deus disse: sabe o que eu vou fazer com você, Luciano? Eu vou resolver de forma completa. Aquilo que você estava pensando que era assim, resolver por baixo, eu vou resolver tudo. Aí eu pergunto aos irmãos, se ele tivesse jogando toda a sua ansiedade naquilo, puxando os cabelos, você tem ainda, né? Puxando os cabelos, e Deus só está dizendo assim: eu vou resolver de uma forma muito fácil. Então, que nesta manhã, que você possa preservar o seu corpo. Vamos começar do lado certo. Espírito, alma e corpo. Descansa no Senhor. Ansiedade do lado de fora. Mantenha sua alma tranquila, em paz, de forma perene, que você vai ver que essa pressão, essa angústia, essa dor no estômago que você está sentindo, né, assim? Começa a passar nervoso, a primeira coisa que começa a acontecer, o estômago começa a doer, as dificuldades, não consegue, falta de concentração, é porque você está perdendo a paz. Mas Jesus disse em São João 14, 27, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, e não se atemorize. Amém? Quando eu disse não se turbe o vosso coração, ele está dizendo assim: não se turbe a vossa alma. Aleluia! Descansa no Senhor, e você vai viver em paz. Muito bem. Tem chegado aqui, irmãos, um pedido de oração para a nossa irmã Luísa, que ontem ela não passou bem e hoje ela foi para o hospital. Nós estamos registrando aí a ausência da nossa irmã Heloísa. Eis aí o problema. Então nós estaremos orando para a nossa irmã Heloísa e pedindo a Deus para que Deus o cure, o toque onde ela está e que ela seja curada. Lembrando aos irmãos que hoje à noite retornaremos a esta casa às 18 horas para mais um culto de adoração ao Senhor. Nosso pastor também registrou a sua ausência. Ele está em viagem ali para Fortaleza, especialmente na cidade de Aquirás, para estar ali atendendo um pedido do nosso pastor presidente, pastor Paulo, mas ele estará retornando já no início dessa semana para seguir as suas atividades. Amém? Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui nesta manhã, convidando todos vocês para o nosso grande culto à noite, e venha orando para que Deus nos dê um bom encontro. Eu quero pedir aqui, pastor Dionísio, ele é o nosso mestre, né? E para fazer aqui a oração, o encerramento deste culto, e que Deus abençoe todos vocês.
Fiquemos em pé para orarmos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por termos estado aqui até esta hora, aprendendo de Ti, através do Teu servo, pelo Teu Espírito Santo. Guarda, Senhor, as nossas vidas, que aquilo que foi ensinado permaneça no nosso interior, para que possamos fazer a Tua vontade. Guarda cada um dos Teus servos que agora vai para o lar. Proteja, Senhor, segura, não deixa que aconteça nenhum mal. Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, nós te agradecemos por tudo. Todos digam amém. Estenda assim as suas mãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos digam amém.